Bom, voltamos. Atualidades ao vivo. Olha bem, um bloco aqui muito interessante falando de RPG. Doutora Francislene de Moraes, ela é nossa convidada, fisioterapeuta e que trabalha muito nessa área de RPG. Nós vamos saber qual a importância, para que serve o RPG, finalidades, outras coisas mais. Quero cumprimentar aí você, Fran, uma satisfação, hein? Obrigada por estar aqui no seu programa, falar mais uma vez do meu trabalho, poder esclarecer a toda a população qualquer dúvida que tenha relacionada ao RPG ou as patologias que o RPG trabalha. Verdade. Tá, olha aí. Obrigada. Nós vamos começar perguntando, claro, o que é o RPG e para que serve, hein, Ufra? Tá, o RPG ele é uma sigla, né? Ele vem da reeducação postural global, né? Então, como se trata de uma reeducação, a gente reeduca o indivíduo, o paciente a ter uma boa postura, né? Globalmente, porque a gente só não trabalha às vezes a postura como se, trabalha todo alongamento, desde braço, perna, geral, né? Ele serve para qualquer tipo de patologia, apesar que na maioria das vezes ela é procurada para patologia de coluna, como hérnia, lombalgia, ciatalgia, mas ela também é indicada para postura esteticamente errada, né? Então, às vezes, uma escoliose, né? Uma tendinite também, às vezes a pessoa nem passa pela cabeça dela, que se você fizer um RPG melhorando os alongamentos, a flexibilidade de todo o corpo, você vai evitar uma tendinite, uma bursite, enfim, X patologias. E às vezes nem só patologia, porque o RPG não trabalha só como tratamento, como também a prevenção. Quer dizer, as indicações dele é o seguinte, também tratando patologia, mas a prevenção assim, de outras patologias. Isso, evitar as patologias, né? Às vezes a gente não quer evitar ter uma dor para procurar procurar a medicina, né? Você já pode prevenir antes de acontecer essas dores. Claro, olha aí, termo importante isso. Agora, tem idade para começar assim? Não, teoricamente não tem nenhuma idade para começar, né? O que a gente acha muito na prática, por exemplo, crianças. O RPG ele trabalha um pouco com posturas paradas, às vezes uma criança agitada, ela não consegue ficar na postura, né? Verdade. Apesar de eu ter pacientes de 10 anos que conseguem assumir as posturas normalmente, mas aí a gente precisa fazer uma avaliação postural, ver qual é a queixa e a causa do que está levando a mãe levar essa criança lá e ver se há condições dessa criança fazer um RPG. Então, assim, não tem indicação quando iniciar, com que idade iniciar. Mas a gente precisa ver o temperamento da criança, se ela é agitada ou não é. E se a gente for usar a extremidade, por exemplo, idoso, né? Pode fazer? O idoso pode fazer, é indicado, né? Às vezes a pessoa se preocupa porque tem uma osteoporose, tem uma artrose, é totalmente indicado. O que só que a gente acha um pouco na prática? Existem idosos, às vezes, que perdem um pouco a consciência corporal, não conseguem compreender quando você passa algum tipo de exercício para ele. Esses tipos de paciente, a gente tem dificuldade em continuar o RPG. Então a gente dá outro tipo de tratamento conservador que não seja o RPG. Por exemplo, um idoso de 85 anos, às vezes tem uma vida ativa, porque hoje a nossa, nosso índice de vida estável aumentou, né? Você consegue, por exemplo, ter uma vida normal. Ele pode fazer tranquilo. E existem, às vezes, pacientes de 70 anos que já não tem condições, não tem consciência corporal, e ele não compreende os comandos que a gente pede. Quer dizer, cada caso tem que ser analisado. O RPG trabalha com a globalidade que a gente falou, né? Como um todo, a causalidade, que cada causa, e principalmente individualidade. Cada paciente a gente vai trabalhar de uma maneira, né? Então, por isso, de uma boa avaliação postural para ver se esse paciente é ou não capaz de fazer o RPG. Agora, Fran, uma coisa também que seria importante saber é o seguinte, qual o tempo assim de se fazer o RPG? Por exemplo, você inicia hoje, quanto tempo? Fala o seguinte, agora eu vou parar, ou não para nunca. Vamos. Não, o RPG para. Para, né? Tem que parar um tempo ou não? Tem, então, a gente faz uma avaliação postural desses pacientes, né? Para ver quanto tempo de sessões. É lógico que tudo é prática, então a gente precisa fazer as sessões e ver como esse paciente vai evoluindo. Depende das patologias, então escolioses graves que a criança já tem desde quando nasce, é um tratamento muito mais longo, 2, 3 anos. E uma patologia leve, com uma dor, às vezes 10 sessões é o suficiente. Então a gente trabalha com RPG de 45 minutos a 1 hora, onde o físio
o fisioterapeuta, o RPGista fica só com ele, Sim. colocando ele na postura, arrumando as compensações que vem apresentando, os encurtamentos. Depois, a gente não dá alta para ele, a gente coloca ele num grupo de autopostura. Sim, Então ele vai olha. começar a treinar, a gente adapta as posturas que são feitas no RPG normal e manda ele para uma alta postura, onde vai trabalhar no colchonete, na parede, para ver Verdade. se ele consegue fazer sozinho as posturas. E aí ele cresce mais. Isso, para depois ele receber a alta. Olha. Né? Porque a gente não pode simplesmente jogar ele. Né? Ele faz as autoposturas para poder fazer em casa e depois, de cada 6 meses, 1 ano, ele volta para fazer as manutenções, que é 2, 3 sessões, só para relembrar como são as posturas. Olha aí. Agora, uma pergunta que vem. Quem não pode fazer o RPG? O RPG não é contraindicado para Ninguém. Né? O que a gente faz é a avaliação postural e verifica se esse paciente é ou não capaz de fazer o RPG. Esse exemplo que eu dei da criança, por exemplo, do idoso. Né? Algumas pessoas acham que a pessoa que está num quadro agudo de dor não pode fazer. Não, isso não é contraindicado. O RPG pode fazer. Ele pode fazer, porque a gente inicia com posturas preparatórias, vai trabalhando com alongamento, até ir passando as dores e a gente inserindo as posturas aos poucos. Verdade. Agora, tem aí uma pergunta que todos querem saber. Qual a diferença de uma pessoa fazer RPG e fazer Pilates? Bom, você falou algumas perguntas atrás para mim, doutor João, sobre se poderia parar de fazer o RPG, né? Então, uma das indicações que a gente tem é o Pilates pós o RPG. Olha aí, né? olha aí. Então, por exemplo, a gente faz o RPG, reeduca essa pessoa a ter uma boa postura, Sim. né? A trabalhar algumas musculaturas E que aí? estão flácidas, melhorando a flexibilidade, e aí depois a gente precisa de manutenções, porque atividade Olha física, aí, importante todos isso. precisam fazer para melhorar a parte da saúde, mente, então todos precisam. E uma das atividades físicas boa para quem trabalha a postura e qualquer tipo de patologia que precisa de uma postura boa, faz o Pilates para manutenção, porque o Pilates, com exercício, você consegue fazer várias posturas, fortalecimento de músculos. Né? E consegue alongar também. Então a gente, após terminar o RPG, terminar as autoposturas, a gente indica para o Pilates. Bom, então começando com o RPG, depois passa para o Pilates. Olha aí, nós temos imagens, hein? Isso. Vamos lá? Algumas imagens. Solta lá e vamos mostrar. Daí. Isso, essa é uma das posturas que a gente trabalha, né? Sentada, pacientes que às vezes têm um encurtamento na cadeia posterior, né? Na maioria das vezes a gente tem aquele encurtamento na perna, com dificuldade para alongar. E aí o fisioterapeuta o tempo todo melhorando as compensações. Então o paciente começa a iniciar aquelas posturas e o fisioterapeuta vai arrumando as posturas. Por quê? Porque está encurtado, um lado estica, o outro traz a estrutura descompensando. Então Verdade, a gente vai arrumando olha. o tempo todo até que essa pessoa consiga se arrumar sozinha. Olha, muito Né? bom, olha Então, ali. e aí o terapeuta fica o tempo todo ajustando, porque o paciente que está fazendo ali, ele não está conseguindo conseguindo se concentrar sozinho, fazer sozinho. Né? E a gente vai acompanhando junto, com calma, trabalhando a respiração o tempo todo. A respiração, né? É importante isso, olha aí. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai puxando as pernas, vai alongando mais, né? Nesse momento o paciente até deve estar reclamando um pouquinho de dor. Né? Conforme a gente vai alongando, tem aquela dorzinha do alongamento, dor leve. Mas dor que passa isso aí rapidamente. Acabou de alongar, até na mesma postura ele já vai alongando. E né? aí... Isso, essa é uma postura em pé que a gente trabalha, né? Aí a gente já está alongando a parte da frente, a cadeia anterior. Aí a gente vai fazendo algumas manobras para descarga de peso, para o pé não descarregar para frente, nem para trás. Né? Vai ajustando esse paciente na postura. Essas posturas já são um pouquinho mais avançadas, o paciente tem que conseguir fazer bem as posturas. Né? E ao mesmo tempo vai corrigindo sempre a postura, olha aí, colocando as estruturas nos locais que deve ficar. Né? E alongando, nesse caso está alongando bastante o peitoral, puxando os braços, por isso que se torna global. Essa pessoa já está há algum tempo aí ou não? Isso, esse paciente já está comigo há umas 15, 20 sessões. Evoluiu muito. Evoluiu demais, a flexibilidade, alongamento, vem alongando bastante. Né? A gente vai pondo apoios para ter o autocrescimento. E tudo isso daí depois na autopostura a gente só relembra. Só relembra, olha aí. Só relembra, né? E sempre trabalhando a respiração. Respiração, importante, o né? mais importante. E sempre na expiração.
A gente até brinca que quando você soltar o ar, tente soltar tudo que é de ruim, tudo que é tenso. Solta tudo que está aí pra ir dentro, aliviando. de mal, e entra um ar novo. Olha aí. Muito bom, hein? Isso, ó, o tempo todo mexendo, o tempo todo trabalhando, perguntando se tudo bem para o paciente, nunca deixando ele instável. E as pessoas, elas não sentem nada, né? Assim, não passam mal nem nada. Não, dificilmente. Às vezes sente esse comentadorzinho do alongamento e acabou de alongar, ela sai nova, como se ela não tivesse dor nenhuma, ela se sente até mais alta. Sim, é isso aí, sente até mais alto, tá certo. Bom, e outra coisa, você falou aí que essas pessoas toleram muito bem, hein? E claro, a gente sabe disso, mas quando que as pessoas falam o seguinte, olha, eu estou notando uma diferença, demora muito? Semanas? Pra sentir diferença? Então, algumas pessoas, a gente faz uma sessão, ela já sente a diferença. É mesmo? Olha aí, isso. Com uma sessão? Isso, a gente tem um teste que a gente faz do terceiro dedo ao chão, que a gente mede o quanto essa pessoa ganhou de flexibilidade. Ela chega a ganhar, às vezes, de 2 centímetros a 6 centímetros de flexibilidade. Eu acho que nós temos mais imagens. Vamos soltar? Solta lá, isso. E aí? Isso, Fran? essa é uma postura deitada, né? Já é uma senhora um pouco mais de idade, né? Então, para ver que várias idades dá para fazer etárias, isso, né, toda. dá para fazer o RPG. Olha. Né? Essas são umas manobras preparatórias, o qual você Olha fixa aí. bem a coluna, alonga bem a coluna. Na maioria das vezes é super relaxante, o paciente Olha. adora. Né? E aí quando a gente coloca esses pacientes na postura... Tem que ter cuidado para não dormir, relaxa tanto. Existe alguns pacientes que a gente tem essa dificuldade. Acorde. Isso, tem alguns pacientes que a gente tem que falar, olha, a respiração, porque ele parou de respirar, a gente tem que ficar orientando toda hora. E aí a gente vai posicionando a cabeça, a coluna, e aí vai tendo as descompensações. Olha. Né? Então, por exemplo, olha, a gente arrumou a coluna, a cabeça dela foi mudando. Sim. Aí a gente vai arrumar os ombros dela, porque os ombros dela foram para frente. Sim. Né? Então, por quê? Olha lá, ó, a gente vai puxando o ombrinho dela para trás, porque descompensou. Aí Verdade. sim a gente vai fazendo todos os encaixes ao pouquinho, sempre a casualidade, né, vendo qual que é a causa, priorizando e vendo a individualidade. Aí você tá... Isso a gente está alongando as articulações. As articulações, isso, olha aí. Se chama decoaptação. Então a gente alonga toda a musculatura. Ela, por exemplo, trabalha com contabilidade. Então Sim. ela tem um encurtamento dos braços. Por isso Sim. que a gente está alongando os braços e puxando as articulações. Tudo que se faz de um lado, faz do outro. Né? Às vezes a gente vai colocando calços, igual esses que vocês estão vendo, para ajudar. E aí, conforme ela vai evoluindo, esses calços vão saindo. Porque ela vai alongando. Olha, alongando, olha aí. Isso. E tudo uma manobra preparatória, devagar. Por isso pode fazer quando está com dor, porque a gente vai fazendo tudo devagar. Sim, olha aí. Repetindo, né, o outro lado, para não ter a simetria da postura. Exatamente, né? isso. Fazendo, é uma delícia. De um lado, imediatamente o outro. Isso, a decapitação é uma delícia. A gente se sente bem, porque quando a articulação ela está livre para se articular entre elas, não tem nenhum problema. Sim. Você tem um bom alongamento, tem espaço entre as articulações, você não tem nenhuma patologia. Sim. Né? Aí a gente volta, arruma a cabeça novamente, o tempo todo. De 45 minutos a sessão, vai de 45 minutos a 1 hora, o tempo todo o terapeuta fica junto. Né? Essa é uma outra posição. Não, é a mesma postura. Mesma postura? Isso, a gente usa alguns artefatos, alguns auxílios para poder a participar do alongamento, né? Sim. Essa postura, por exemplo, a gente trabalha tanto cadeia posterior, alonga a parte posterior do corpo, quanto a parte anterior também. Sim. Né? Sempre mantendo consciência, pedindo para o paciente juntar os pés. E com o tempo ele começa a ajudar mais, não é? Vai fazendo sozinho. Quanto menos o terapeuta vai falando com ele, isso significa que ele está bem. Porque ele consegue fazer sozinho sem uma pessoa de fora ajudar. Verdade, olha aí. E aí você traciona um pouco também? Isso, sempre tracionando, sempre dando espaço para as articulações. Para que elas possam ter espaço entre elas e para ficar livre sem nenhum tipo de dor.
É verdade, Isso olha. aí vai orientando, sempre com respiração. Ela puxa o ar pelo nariz, vai soltando pela boca, tranquilamente. Uhum. Né? Sempre Olha. com todo cuidado. Quer dizer, é o que você falou aí, não tem idade, as pessoas se sentem bem, bem assim, com o tempo. Num tempo, ela não quer parar de fazer, é isso? Isso, ela não quer parar de fazer. Aí, por isso, do grupo que a gente montou de autopostura, porque ela pode continuar fazendo, tendo só um acompanhamento do profissional. Sim, não há necessidade de manter essas... Isso, de ficar o tempo todo com o profissional, porque ela já consegue fazer Verdade, tudo sozinha. isso. Né? Isso depois a autopostura pode fazer também em casa, não? Pode, então a gente faz a autopostura para que a gente adapta para casa. Para casa. Porque a gente faz na parede. Toda casa tem uma parede, Sim, tem lógico. um colchonete ou um tapete, ela faz sozinha em casa. Ela só tem que ter autodisciplina. Verdade. Fazer. Dia tal eu vou fazer. Isso, por isso que a gente faz a autopostura para que ela possa ter autodisciplina. E se ela quiser iniciar o Pilates, é aí que fica no limite, né? Isso. O Pilates ou continua? As autoposturas. Tem pessoas que querem fazer uma atividade física, faça o Pilates, que ajuda, além de trabalhar a postura, ajuda a trabalhar a atividade física, né? Tá certo. Você aí insiste muito na respiração, como você falou, Sempre. não é mesmo? Sempre tracionando, alongando o tempo todo. Cada postura, as deitadas, a gente chega a ficar de 15 a 20 minutos e as sentadas e as em pés, uns 7 minutos, mais ou menos, com um intervalinho, com uma pausinha. Sim, tá certo. Aí a gente acabou, né? É. E aí são os depoimentos. Os depoimentos que ela falando, né? Falando do Agora, coisas assim, só para a pessoa saber. Por exemplo, ela deve alimentar antes do RPG, não, alimenta depois, e depois que ela faz algum outro tipo de atividade. Um aquecimento antes, como é que é isso? Isso, é o que a gente pede para o paciente, ele ter uma boa uma alimentação com 1 hora de antecedência. 1 hora, isso aí. Né? Para que depois, na hora que fizer os esforços, Sim. ou colocando na postura, essa pessoa ela não fique com mal-estar, com uma sensação de cheia, não conseguir fazer postura, e também não pode vir morrendo de fome. Claro. Porque daí ela vai ficar pensando com comida e não vai conseguir fazer as posturas. Aí vai pedir lá Isso, um lanchão e ali não tem um lanchão, porque ela está ali só no físico. E o que a gente orienta depois do RPG é não fazer nenhum tipo de atividade física, né? Porque a gente já promoveu todos os alongamentos e evitar um pouco os impactos. Olha o impacto. Isso. Agora, uma outra coisa também, por exemplo, as pessoas que estão fazendo uso de medicamentos, deve continuar. Deve. A gente tem pacientes lá na clínica que eles suspenderam todos os remédios. Depois suspenderam, De olha aí. 2, 3 sessões eles suspenderam. Mas a gente orienta procurar o médico. Se você vê que tem confiança em diminuir aos poucos. É que existem alguns pacientes que realmente querem eliminar qualquer tipo de remédio. Olha, você vai sentir tão bem que vai querer largar todos os medicamentos, mas como a doutora Fran falou, ela falou o seguinte, olha, procure o seu médico para falar, você está muito bem? Vê se pode parar esses medicamentos, né? Isso, claro. Sempre com acompanhamento de médicos. A gente sempre trabalha em equipe, né? Às vezes a gente até precisa de uso de órteses, então a gente entra com fisiatra, ortopedia, neurologista, sempre conversando, trabalhando em prol do paciente. Tá certo, é isso aí. Ô Fran, se alguém quiser contactar, saber alguma informação a mais, pode... Claro. A gente nós estamos atendendo na Fisiocare, né, pelo telefone 40 34 5308, ou pode ir até a clínica, que é na Dom Aguirre, próximo à Pracinha do Ovo, né? O número é 574. Estaremos lá para fazer uma avaliação postural e tirar todas as dúvidas, que às vezes a gente não conseguiu hoje aqui tirar todas as dúvidas, não falamos Verdade. de algumas patologias que você pode esclarecer e tirar todas as dúvidas conosco lá. Exatamente, tá bom? Estarei isso aí. lá esperando com o maior prazer para poder ajudar. Verdade, olha aí. Doutora Francilene, nós queremos agradecer. E outra oportunidade de voltar a falar de assuntos aí ligados a físio e coisas aí para melhorar o bem-estar das pessoas. Isso, claro, será um prazer para mim. Obrigado novamente por poder vir passar mais uma informação para a população, tanto da prevenção de patologias e como tratar essas patologias.
estaremos lá para qualquer dúvida também que esses pacientes... Mas eu tenho uma dúvida para você. É melhor fazer o RPG de manhã, à tarde, à noite ou não tem hora? Não tem hora, desde que não faça nenhuma atividade de carga, como uma corrida, uma academia pós. Né, aí a gente pede para evitar, porque a gente promove todo um alongamento, um relaxamento, e aí naquele dia a gente só pede para você evitar que faça uma atividade física. Eu tenho outra pergunta, estou falando, ela tem que voltar. O seguinte, as pessoas que têm problemas respiratórios, com isso que você falou, insistindo na respiração, etc., elas melhoram? Isso. A gente tem pacientes lá também que são asmáticos, né? Pacientes DPO-cíticos, que são pacientes que fumou por muitos anos, porque trabalha em soltar o ar, sempre trabalhando, priorizando a expiração, uma respiração mais adequada. Porque existem alguns pacientes, o asmático, por exemplo, às vezes ele tem a caixa torácica um pouco deformada. Sim, verdade. E então ele tem uma postura errada. Sim, errado, e a gente claro. trabalha essas posturas também. Olha aí, tá bom? Tem um punhado de perguntas a mais, mas o tempo está curto. Eu quero agradecer novamente a Francilene e espero que volte aqui para a gente continuar debatendo. Isso, com certeza eu voltarei. É só me convidar, que será um prazer vir aqui novamente. E o convite já está feito, nossa produção aí já faz esse convite e a gente endossa. Bom, nós vamos ao breve intervalo, voltamos já, atualidades ao vivo, já.